E como é sexta-feira, vamos para a habitual análise das empresas tecnológicas com Nuno Ribeiro. Olá, viva, muito boa tarde. Boa tarde. Hoje poderíamos começar a nossa análise pela Nokia, não é, que comprou a empresa francesa Withings, não é verdade? Por 170 milhões de euros. É um regresso da Nokia, ou seja, todos nós nos recordamos da Nokia na área dos telemóveis. A Nokia vendeu vários ativos que tinha, não só os telemóveis, mas também outras áreas de infraestruturas, e neste momento reposiciona-se novamente. E a Withings é de facto uma excelente empresa, é uma startup francesa, que tem já diversos produtos e vários serviços associados àquilo que é a saúde, muito na área da saúde, mas também dos connected devices para casa, portanto, na área da domótica. Portanto, eu acho que é, de facto, uma aquisição muito inteligente, parece-me muito barato, ou seja, os 170 milhões de euros que a Nokia pagou em cash por esta empresa, face ao portfólio de produtos e o potencial que a empresa tem e esta área que tem para o futuro, acho o valor muito, muito baixo. Se nos recordarmos da Google, comprou a Nest, que é um termostato, que tinha um termostato e também uma plataforma de Internet of Things por 3 mil milhões de dólares, percebemos que a Withings, de facto, pode ter sido aqui um bom negócio. Isto é uma forma também da Nokia tentar voltar a reposicionar-se e abandonar aquela vaticínio que havia de que seria uma empresa condenada. Eu acho, vamos lá ver, a Nokia é das empresas que mais dinamismo teve ao longo da sua história. Para quem não conhece, a Nokia começou por ser uma empresa que fabricava pneus. Depois dos pneus passou para as solas de sapatos, de borracha, daquelas solas grossas. Depois começou a fazer televisões e só mais tarde os telemóveis. E, portanto, eu acho que a Nokia aprendeu a ser uma empresa dinâmica. Eu acho que isso tem no ADN da Nokia. De facto, foi uma empresa gigantesca, com muita dimensão. Depois vendeu os seus ativos, porque teve uma grande concorrência, não soube a determinada altura adaptar. E eu acho que neste momento tem tesouraria, como se percebe por este negócio também, para voltar novamente a posicionar-se nesta área. E a área da saúde e dos objetos conectados é, sem dúvida, uma área com grande futuro. E, portanto, eu acho que a Nokia, e também o facto de ser uma empresa europeia, é importante para fazer face também aqui a alguns gigantes norte-americanos que se posicionam nesta área. Precisamente, e falando de gigantes norte-americanos, temos o caso da Apple, que apresentou resultados e que pela primeira vez Desceu as receitas. E o que é que justifica esta quebra? Foi a ausência do glamour que a Apple sempre teve? A falta de Steve Jobs? Não. O Tim Cook explicou e eu concordo. Acho que há um contexto macroeconómico muito complexo, não apenas para a Apple, mas também para outras multinacionais. Não acho que seja preocupante, ou seja, a Apple faturou 50 mil milhões de dólares e teve um lucro de 10 mil milhões de dólares no trimestre, portanto, são coisas completamente extraordinárias. Portanto, eu acho que muitos dos CEOs que nos ouvem, talvez, nesta altura, e de muitas pessoas que gerem organizações, gostariam de ter um problema como este. E, portanto, eu acho que não é problema para a Nokia. O que é que a Nokia... Para a Apple, peço desculpa. O que é que a Apple podia ter feito diferente, ou o que é que Tim Cook podia ter feito diferente? Eu acho que a única coisa que Tim Cook podia ter feito diferente era ter olhado mais cedo, eu acho que eles olharam, mas com alguma cautela, mais cedo, sobretudo para o mercado indiano. O mercado indiano tem um grande potencial de crescimento e o iPhone SE, que foi lançado este ano, podia ter sido lançado talvez o ano passado. E isso talvez fizesse a diferença nas receitas trimestrais do trimestre que agora foi reportado nestas contas. Não era crítico, ou seja, não acho que se fosse uma alteração substancial nos resultados da Apple, mas podia ter sido algo diferente. Mas eu acho... também, se calhar porque também o iPhone neste momento já não tem o grau de inovação entre versões que a Apple nos habituou no passado. O ciclo tem sido equivalente, ou seja, temos um iPhone 5 e depois temos o 5S, depois temos o 6, depois temos o 6S e agora teremos o 7 certamente este ano. Pelo meio tivemos agora o SE, que é de facto uma tentativa de resposta da Apple a tentar reposicionar-se para um smartphone com custo mais barato para mercados mais emergentes e tentando contrariar algumas dificuldades, mesmo em países mais maduros, que a crise económica tem colocado do lado dos consumidores. E, portanto, mesmo assim, venderam 51 milhões de iPhones. Sim, portanto, mesmo... É sempre um problema com umas dimensões extraordinárias. E, portanto, não é crítico. Se olharmos, sobretudo, para a margem de rentabilidade, é também uma margem ainda a 2 dígitos, cerca de 39% de margem operacional, face a 40% que tinha tido no ano anterior. E, portanto, é um resultado extraordinário. A Apple tem, neste momento, em tesouraria, cerca de 233 mil milhões de dólares. Tem um problema também aqui, que é
só 15 mil milhões é que estão em território norte-americano e, portanto, esta expatriação do capital, ou repatriamento do capital, é algo que preocupa certamente Tim Cook. Pontos importantes também aqui nos resultados, ou seja, tudo o que são a área de serviços tem crescido fortemente. A Apple Music tem 13 milhões de subscritores, atrás do Spotify com 20 milhões, mas no prazo de lançamento que teve muito grande. O Apple Watch, que toda a gente fala que é um grande problema, os números não são divulgados ainda do Apple Watch, mas segundo alguns analistas, o Apple Watch terá vendido em 12 meses, portanto no período de um ano, dobro daquilo que fez o iPhone desde o seu lançamento durante o período de um ano, portanto no espaço de um ano. Faturou cerca de 6 mil milhões de dólares, o que quer dizer que faturou mais 1,5 milhões do que a Rolex na área dos relógios. E portanto eu acho que a Apple não tem de facto aqui um problema. Tem, de facto, que olhar para aquilo que é a sua tesouraria, a sua capacidade de inovar e lançar novos produtos e serviços, sobretudo na área dos serviços. Uma novidade que surgiu ontem, que foi o investidor ativista Carl Icahn, que tinha adquirido há 3 anos uma participação significativa na Apple, que tinha dito que olhou para as contas da Apple e percebeu que era um no-brainer, portanto não havia questões a colocar e era um investimento muito importante e seguríssimo e garantir, porque a Apple estava muito desvalorizada. Ele próprio também diz que ainda hoje está, mas decidiu vender todas as ações que detém na Apple. A justificação é que está preocupado com a China, com o mercado chinês, porque o governo regulador chinês proibiu e suspendeu o serviço do iBooks e do iMovies, portanto, que é uma percentagem muito pequena ainda das receitas da Apple, sobretudo ainda na China, mas que isso é algo que o preocupa e então decidiu vender nestes 3 anos. E terá um efeito de arrastamento para outros investidores? Teve algum efeito, ou seja, as ações desde que ele divulgou essa decisão teve um impacto negativo, portanto as ações continuam a descer. Mas, dado o perfil deste investidor, eu acho que ele, em declarações à CNBC, diz que ligou ao Tim Cook, depois de ter anunciado, e que lhe explicou, e que o Tim Cook ficou muito triste. Eu acho que Tim Cook, se não tinha uma garrafa de champanhe perto, abriu-a rapidamente e foi à procura. Porque é o tipo de investidor que ele, quando entrou numa lógica de pressionar para obrigar a dividendos e compra de ações próprias, coisa que a Apple acabou por fazer, mas não com base na pressão, numa lógica racional. E, portanto, é um investidor especulador. Já o tinha feito exatamente uma situação muito semelhante com o Netflix em 2015, portanto, deixou o Netflix e entrou na Apple, depois de ter feito uma mais-valia de mais de $1.000 milhões. E, portanto, não é um investidor de longo prazo e não é um investidor pacífico. Exato, e portanto, com quem gosto muito de estar. Exatamente. E, portanto, eu acho que foi bom para o board da Apple ter-se visto livre desse pesadelo. No que diz respeito ao Facebook, também houve apresentação de resultados e também aqui há uma tentativa de acrescentar serviço aos utilizadores do Facebook. O Facebook apresentou resultados extraordinários, cresceu 52% nas receitas, passou para 5,3 mil milhões de dólares de receitas, com um crescimento muito forte na área da publicidade, das quais 79% das receitas vêm da área mobile. Portanto, Facebook e Mark Zuckerberg conseguiram os resultados muito bons nesta área, com os utilizadores a crescerem para 1,6 mil milhões de utilizadores. Há uma novidade, Mark Zuckerberg propôs fazer um split em 3 ações do Facebook, com uma lógica interessante, que é ele vai continuar a manter o controle, portanto vai continuar a deter as ações com direitos de voto de golden share, como se costumava dizer, e vai dividir em ações que também não há direito de voto e outras com alguns direitos de voto. E, portanto, é uma forma de Mark Zuckerberg continuar a manter o controle sobre o Facebook. Muito rapidamente, ainda uma nota sobre o Twitter. O Twitter cresceu as receitas abaixo das expectativas dos analistas e, portanto, teve uma quebra em bolsa, mas continua a ter aqui um problema, que é o número de utilizadores não está a crescer à velocidade que seria desejável, mais do que a questão das receitas. Ou seja, o Twitter tem neste momento cerca de 310 milhões de utilizadores ativos mensais, que cresceu apenas num trimestre para o outro de 5 milhões de utilizadores. E, portanto, o que é baixo face a esta performance típica que nós vemos dos mídias sociais. E no que diz respeito à Google? A Google apresentou bons resultados, na minha opinião, abaixo das expectativas dos analistas, portanto desceu cerca de 10%, quase 8 a 10% em bolsa no dia seguinte à apresentação dos resultados, 20 milhões de dólares, 1.000 milhões de dólares de receitas na área da publicidade e do Google, 6 mil milhões de margem operacional. Os outros negócios, portanto tudo o que são os carros autoguiados, todas as áreas de inovação e desenvolvimento futuro, ainda assim tiveram receitas de 166 milhões de dólares, mas que teve um resultado negativo de 802 milhões, que não é crítico também para a Google. Portanto, exato, estamos a falar de gigantes com comportamentos muito diferentes daqueles que nós conhecemos nas empresas nacionais. Ainda uma última nota, temos alguns segundos relativamente à Amazon. Apresentou resultados brilhantes,
Ou seja, sempre os analistas e os investidores queixavam das margens muito baixas da Amazon e pela primeira vez a Amazon apresentou, sobretudo do lado da margem operacional, 1,1 mil milhões de dólares de margem operacional. Portanto, que compara com o ano anterior de 225 milhões. Portanto, é claramente um crescimento enorme, receitas de 29 mil milhões e Jeff Bezos, no dia a seguir à abertura em bolsa, em 20 minutos ganhou 6 mil milhões de dólares de capitalização bolsista. Extraordinário. Nuno, muitíssimo obrigado pela sua avaliação.